não é? E vamos sem mais demora para a palavra. Confesso que quando eu comecei a preparar essa palavra, eu até já sabia do culto da vitória, sabia até do mês da família, mas não sabia se eu iria pregar e quando seria e tal. Mas essa palavra já estava no meu coração de alguma forma. E quando eu comecei a elaborar ela com mais empenho, porque aí o pastor Marinho me disse, olha, vai ser tal dia e é assim mesmo. O Espírito me trouxe na hora que eu estava formulando a mensagem, a aparência de uma coxa de retalhos. Talvez uma coxa de retalhos não seja algo aqui de propriedade de todo mundo, mas quem é mais antigo sabe. Porque hoje a gente vê coxas de retalhos muito elaboradas, né? Elas são geometricamente medidas, iguaizinhas e tudo. Tem aquelas com fuxico e tudo mais, eu não entendo muito bem disso. Mas a coxa de retalho que eu conheço é daquela que sobrava um retalho, se ele era retangular ou se ele era triangular, seja como fosse, a costureira ia lá com habilidade e tentava encaixar do lado do outro retalho, tentando obedecer, mas nem sempre era possível, né? Obedecer assim uma harmonia com as cores, mesmo que as estampas fossem diferentes, mas ela ia juntando lá. E o desafio era à medida que os retalhos fossem aparecendo, ela tentasse encaixar lá de forma que ficasse uma coxa bonita. E tem o nome de coxa de retalhos, porque não é algo que é comprado, mas era algo que os antigos faziam pelas sobras dos tecidos, que a maioria das pessoas costuravam dentro de casa mesmo. E o desafio era a grande incógnita: será que nós vamos conseguir chegar ao fim? Será que vai ter retalho próximo que vai harmonizar aqui, que a gente vai conseguir chegar lá? E outro exemplo que eu tenho é quando o Sérgio e a Mari se casaram. A família querendo economizar, nós vamos fazer decoração, todo mundo junto, e eu e as minhas invenções, que deixam as minhas meninas de cabelo reto. Inventamos por não ter passadeira, assim, vamos fazer uma passadeira, né? Já tínhamos feito a experiência no casamento do Marcos e da Fernanda, que estão aqui, glória a Deus pela vida de vocês. Vamos fazer outra e tal, diferente. Mas a decoração do Sérgio vai ser preto, branco e amarelo. Vamos cair. Achamos um modelo, né? A tia Nena viu lá, vimos um modelo, e na habilidade ela começou a fazer os quadrados, né? Separadamente. Mas a gente é meio lânguido com as coisas lá em casa, né? Meio demorado. E a hora que ela foi vendo que a coisa começou a apertar, ela tentou passar para a família, fazer assim: vocês precisam me ajudar, porque eu não sei o que vai dar, o que vai acontecer, né? Mas o que a gente percebeu? Que a ajuda da família não estava ajudando em nada, muito pelo contrário, só atrapalhando. Por quê? Ela tinha o seu padrão. Por mais que ela passasse o padrão que ela tinha estabelecido para fazer os quadrados, os dela saíam todos mais ou menos iguais. Mas quando chegavam da tia Dé de lá, a hora que ela ia juntar, ou ele estava com o ponto mais apertado e não se encaixava no tamanho, ou ele estava com um ponto um pouco mais frouxo, que ficava melhor e também não se encaixava. Ia descartando tudo aquilo lá e acabava não virando ajuda. E por que o Espírito me trouxe à mente? Porque a nossa vida cristã, a nossa vida em família, é como uma coxa de retalhos, cheia de improvisos, cheia de imprevistos, cheia de situações que a gente não sabe. Mas a gente precisa entregar no controle de Deus, sabendo que ela não vai se estacionar, que ela não vai parar, que sempre Deus vai prover um retalho para que essa coxa continue sendo confeccionada. O final dela, Deus conhece. Eu e você não, mas nós precisamos continuar confiando e tecendo essa coxa. Aconteça o que acontecer. Essa é uma palavra de esperança para você. Agora, o exemplo da passadeira do casamento do Sérgio é que um alerta. Os pastores, os líderes têm se esmerado dia após dia para que você leve palavras-chave de poder para a sua casa, para o seu lar. A forma como você aplica o padrão dentro da sua casa vai determinar o que você vai ter.
se vai ser um quadrado que encaixe perfeitamente no molde que Deus tem dado para você, ou se esse quadrado vai ser descartado, porque não foi de acordo com o padrão. A maneira como nós aplicamos aquilo que nós temos aprendido aqui é o que vai determinar o que nós vamos viver. Então não vai sair na janela e você fala: puxa, mas eu estou congregando na mesma igreja que ele, eu estou recebendo a mesma bênção que ele, e ele está vivendo algo que eu não consigo viver. Como é que está a trama do seu quadrado? Está de acordo com o padrão que foi trazido para você aplicar? Ou você tem feito do seu próprio jeito? Eu falo assim: mais ou menos assim acho que vai dar, mas não é tudo aquilo que o pastor falou, não é tudo aquilo que o líder falou, eu vou fazer do meu jeito e eu chego lá. Você pode até chegar, não sei onde e não sei como. Quero deixar essa palavra que o Espírito trouxe para o meu coração, para você, porque nós não podemos desperdiçar nada em tempo, porque são chaves que nós temos tido nos últimos tempos, com a afronta que a família tem recebido do inferno, na sua desfiguração, para que nós nos levantemos em bandeira na presença do Senhor, para dizer como a inspiração desse último canto: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, mas minha realidade está quebrada, está caída. É a minha casa, eu vou servir ao Senhor. Aquilo que vier atrás é quando mas pastor, mas agora os muros já estão caídos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deixa Deus fazer. Não olhe para as circunstâncias. Continue ali tecendo sua coxa de retalhos. Continue ali aplicando aquilo que você tem aprendido com excelência, e você vai ver o agir de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Pastor, pela inspiração do Espírito, trouxe como tema deste ano, mês da família, minha casa sobre a rocha. E quando nós pensamos em casa, quem vai casar, ou quem quer sair do aluguel, ter sua casa própria e tal, começa a pensar num projeto, e procura um profissional, um arquiteto, um engenheiro, e começa ali a derramar diante dele os seus sonhos. Olha como você pensa uma casa. Lógico que tudo dentro da possibilidade de cada um, né? Ninguém vai sonhar com um palácio se não consegue depois construí-lo. Não é? Dentro da realidade, eu procuro o profissional para dizer: olha, eu queria uma casa assim, dentro da realidade. E quando o profissional liga e fala: olha, o projeto está pronto, ele corre. A primeira coisa que ele quer ver é a fachada, é como ficou a beleza da casa, né? E depois ele vai para a parte funcional da casa, como que ficou cada cômodo, se ficou espaçoso, se tem funcionalidade, se quarto tem banheiro dentro, se tem suíte, se não tem, se foi como eu pedi, se o profissional conseguiu captar a ideia do sonho. Mas em todo projeto tem uma aba no canto que chama assim, memorial descritivo, e ali está todas as etapas do projeto, não é? Mas ninguém vai olhar para isso primeiro. E a primeira parte do projeto são prazos, são as fundações, o quanto eu vou gastar para se começar todas as coisas. E às vezes a gente está tão alucinado com a aparência que se esquece que a gente precisa ver como que vai ficar isso para baixo primeiro. Porque o que vai para baixo é o que vai sustentar aquilo que se vai ver. Antes de tudo, antes da aparência, vem aquilo que está abaixo. E nós repetimos aquele texto de Lucas 6, que o pastor Marinho leu na abertura do nosso mês da família. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que digo? Eu lhes mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu a casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. E às vezes nós somos assim, nós julgamos os lares, os relacionamentos familiares
pela sua aparência. Nossa, casal, os dois são bonitos. Como vai ser os filhos deles? Vão ser lindos. Tem alguma chance do futuro dessa família dar ruim? Como os jovens falam, né? Deu ruim. Tem como o futuro dessa família ser ruim com pessoas bonitas, saudáveis aí? Tem tudo para engrenar e dar certo. Às vezes a gente olha a beleza da casa e diz, nossa, quem mora aí, olha que casa linda. Deve estar sossegado, né? Às vezes a gente pensa no poder aquisitivo das pessoas, pelo modo como se veste, pelo carro que possui ou pelos carros que possui, pelo lugar onde trabalha, por ser bem sucedido ou não. Tem muita gente querendo ser milionário. Tem muita gente quer ganhar o hipercard de saúde. Ah, mas eu estou ajudando. Eu estou ajudando o hospital. Mas ele não quer ajudar, ele quer ganhar aquele 1 milhão que fica piscando no olho. E tem aquele ainda que sonha em ser o jogador de futebol. Mas será que esse é o requisito para ter a minha casa sobre a rocha? Hoje nós vamos falar de uma família específica, que pode servir de parâmetro para nós, pelas ações de seus membros, que resultam naquilo que todo mundo quer. Nós queremos ser felizes, nós queremos ter a paz, nós queremos ter segurança, nós queremos ter a certeza de que Deus cuida de nós. Mas eu abro aqui um parênteses para lembrar que uma casa construída sobre a rocha, ela não estará isenta das tempestades. Uma casa construída sobre a rocha, ela não estará isenta de tragédias, nem dos turbilhões ou dos imprevistos, mas ela sempre terá a certeza de que, apesar de, Deus sempre estará no controle de tudo. Deus sempre estará no controle e que de tudo Ele tem um propósito da parte do céu. Você crê nisso? Deus sempre estará no controle e tudo tem um propósito da parte do céu. Então, vamos embora. Vamos cavar mais esse alicerce para que a casa possa ser estabelecida sobre essa rocha. E o exemplo que eu queria compartilhar com vocês essa noite, um exemplo muito conhecido, é a família de Lázaro. Mais precisamente a vida de Lázaro, Marta e Maria. Uma família que vivia em Betânia, em um vilarejo modesto, que ficava entre dois pontos muito significativos para os judeus. De um lado, a mais ou menos 3 quilômetros, era o Monte das Oliveiras. E do outro lado, na mesma distância mais ou menos, ficava Jerusalém. Jesus esteve em Betânia, pelo menos registrado aqui na palavra de Deus, 12 vezes durante seu ministério. 12 vezes Jesus, umas 4 vezes por ano, vamos assim dizer, né? Jesus esteve em Betânia. Isso do que está registrado na palavra de Deus, quiçá aquilo que nós não sabemos. Por que será que este vilarejo modesto era um lugar que Jesus mais gostava de estar? Foi o lugar que mais Jesus esteve repetidamente. Antes da Páscoa, até antes dele ser preso, o último lugar que Jesus esteve foi em Betânia. Muitas coisas aconteceram lá. Foi lá a cura de Simão, leproso. Foi lá também que Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos. Mas não foi isso, porque tudo isso foi consequência da presença de Jesus lá. É importante, nós sabemos por quê, porque é o nosso primeiro ensino dessa noite para uma casa que se constrói sobre a rocha. E o que eu queria falar para vocês é sobre o que atraía Jesus para aquele lugar. Está em João 12:12. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com eles. E o primeiro ponto que eu queria falar com os irmãos a respeito de uma casa construída sobre a rocha é sobre nutrir relacionamentos. Porque quando a gente nutre relacionamentos, nós promovemos intimidade.
Um lar não pode ficar isolado, não pode viver ilhado, sozinho, se fechar. Hoje nós estamos uma questão de segurança, de paredes altas fechadas. No bairro que eu moro, ali na Guilhermina, a maioria das pessoas é de parede fechada, portão inteiramente fechada, de portão eletrônico, cerca elétrica em cima. E isso tem sido um procedimento familiar muito diferente da minha casa aqui em Capuçales, que eu mal saía na rua, não tinha nem muro, nem cerca, nem nada, já dava com toda a vizinhança aqui, você via tudo, né, e registrava os flashes do acontecimento da vizinhança. De casa, um conseguia cuidar da vida do outro. Fecha a torneira aí da sua casa porque ela está aberta. Eu estou vendo daqui que tem uma luz acesa lá no fundo e tal, precisa apagar. Mas nós precisamos nos abrir para os relacionamentos, porque foi uma arma que Jesus nos deixou para que nós possamos alcançar o propósito de viver o amor. Essa pandemia que nós passamos e estamos passando é um projeto do inferno no sentido de provocar o isolamento. Mas eu louvo a Deus por essa casa que não fechou essas portas, teve todos os cuidados em procedimentos, mas não deixou de se nutrir em amor, nem que fosse pelo olhar. Mas nós estávamos aqui sendo aquecidos um pelo outro, dizendo: olha, eu estou aqui. E quando os mais velhos chegavam, os outros podiam olhar e dizer: nossa, nós estamos resistindo, porque os relacionamentos, eles são necessários para o nosso viver, para a nossa casa. Não se dá para viver sozinho, todo mundo precisa de alguém. Alguém sozinho é ninguém, né? Andorinha que não faz verão, como diz João Alexandre, né? Nutrir relacionamentos promove intimidade. Uma prova desse estreito relacionamento entre Jesus e a família de Lázaro, Marta e Maria, era o fato de a narrativa dizer que ambos estavam sentados à mesma mesa, né? Na mesma casa. Nós não temos o costume de trazer qualquer um para a nossa mesa. Nós precisamos nutrir um pouco de intimidade, de conhecer, de ter o prazer de receber essa pessoa na nossa mesa, né? Que dirá repetidas vezes, como aconteceu com Jesus. Não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes que Jesus esteve na casa de Lázaro, Marta e Maria, mas foi no mínimo 12 vezes. 12 vezes que ele esteve com eles. E eu quero que você preste atenção nisso aqui, ó. Trazer alguém para dentro de casa representa se abrir, mostrar-se, permitir-se ser visto como realmente se é. Representa não sustentar a aparência, mas se despir na realidade de quem se é. Está aí? Acho que não puseram. Eu vou repetir para você. Trazer alguém para dentro da minha casa representa me abrir, representa mostrar-me, permitir-se ser visto como eu realmente sou. Representa não sustentar a aparência, mas me despir na realidade de quem eu realmente sou. Hoje eu passei ali na porta, a Alana olhou para mim e deu uma risadinha e falou assim: hoje é ele que vai pregar. Ela olhou minha roupa e ela trouxe. Mas não é isso que eu sou. O que eu sou está lá dentro de casa. E se eu quiser ter intimidade com você, e se você quiser ter intimidade comigo, e se mostrar como você realmente é, e eu me mostrar como eu realmente sou, desarmado, para que os relacionamentos possam fluir, para que possa haver intimidade, e eu possa contar com você, e você comigo, é preciso que nós estejamos na casa um do outro, possamos partilhar da mesma mesa. Tem amigos que se conhecem pelo olhar, que não precisa falar nada. Eu tenho amigos assim, que às vezes você olha, não precisa falar nada, por conta da intimidade. Eu entendo que o relacionamento de Jesus com Lázaro, Marta e Maria era esse tipo de relacionamento que cada um conhecia o outro, né? Foi na intimidade daquela casa que Jesus ali ressaltou as qualidades e defeitos, né? Foi ali na intimidade que Marta não teve nenhuma prerrogativa, porque ela sabia diante de quem ela estava ali tentando fazer alguma coisa. Ela vira para Jesus: eu estou aqui, ó, ralando para dar um rango bom para o bucho de vocês, mas minha irmã está aí sentada na sua presença e nada.
Ela tinha liberdade para falar aquilo com Jesus. Manda Maria vir me ajudar, Jesus. Dá um cutucão nela. E o que Jesus fala? Olha a intimidade. Marta, Marta, você está muito distraída e muito preocupada com outras coisas. O que Jesus estava falando? Marta, não é você hoje. Você está diferente. Você está muito distraída e preocupada com outras coisas. Só que Maria escolheu a melhor parte. E eu não vou caçar confusão, não vou tirá-la daqui, porque essa parte dela ninguém vai tirar. Isso é intimidade. Isso é um relacionamento íntimo que eu posso falar e posso ouvir e posso receber sem nenhum problema. Foi na intimidade que Jesus revelou essas qualidades e salientou as decisões, as escolhas. Você tem prazer em trazer Jesus para dentro da sua casa? Você tem convidado Jesus para estar na sua mesa? É um dos fatores que evidencia que nós estamos edificando a nossa casa sobre a rocha. Às vezes nós vimos aqui celebrando Jesus, participando da ceia, mas quando chega em casa, todo mundo é de figura, porque a minha realidade não consegue ser condizente com aquilo que eu aprendo, que eu aplico lá, e eu vou levando, empurrando o barco, e às vezes eu não convido Jesus para ser o alicerce da minha casa, para ser a estrutura, a solidez da minha casa, da minha família. Eu não convido Jesus para estar à mesa da intimidade, para comigo e com a família, porque eu quero viver de aparência. E quando eu chego em casa, que seria o momento de eu me despir, é o momento em que eu me escondo de Jesus. A palavra de Deus fala de uma mulher sunamita, que o profeta Eliseu passava por aquela cidade. Um dia ela se tocou e viu Eliseu passando e convidou Eliseu para fazer uma refeição na casa dela. E Eliseu foi, fez essa refeição. E sempre assim que o profeta passava por ali, aquela mulher já era batida: vem almoçar comigo. Até que chegou um ponto daquela mulher sentir algo tão especial pelo profeta, que ela vira para o marido e fala assim: olha, ele está sempre por aqui. O que você acha daqui a gente construir um cômodo para ele, um quarto, separado da casa, isolado, com toda a privacidade que ele precisa ter, com todas as coisas, e quando ele estiver aqui, ele não precisa ficar, tem um lugar para ele descansar, para ele passar a noite, para ele tomar um banho, para ele fazer sua refeição. E o marido concorda, ela constrói. E quando Eliseu fica sabendo daquilo e vai até a mulher, ela mostra para ele o que ela construiu, ele fica pasmo, fala assim: não precisava todo esse carinho, todo esse cuidado. O que eu posso fazer por você por conta disso? Você quer que eu interceda diante das autoridades pela sua vida? Você, não, eu estou bem aqui no meu canto, eu vivo bem aqui com a minha gente, né? E ele vai embora, mas fica assim, introspectivo, e pergunta ao seu auxiliar, Geazi, fala assim: o que a gente pode fazer por essa mulher? O que ela não tem? E Geazi fala assim: olha, ela não tem filho, e o marido dela já é velho. E Eliseu manda chamar aquela sunamita e profetiza um filho para ela. E ela tem esse filho, se alegra com aquele filho e tudo mais. Só que aquele filho adoece e morre. E a liberdade da intimidade com aquela sulamita, ela vai até o profeta e fala assim: eu não te pedi nada, profeta, você sabe que eu fiz aquele quarto por vontade, por desejo, por escolha, mas eu não te pedi nada. Só que agora aquilo que você me fez sonhar está lá, debruçado na minha cama, morto. E o profeta vai, e a criança ressuscita. Mas sabe por que essa história está registrada aqui? Porque alguém se abriu para relacionamento, abriu para entender a necessidade do outro e quis trazer para o aconchego do seu lar. Se aquela mulher talvez não tivesse despertado para isso, ela ia passar a vida seca em seu ventre, porque na época era muito importante, sem ter um descendente e sem conhecer esse poder maravilhoso que só o Senhor pode realizar. Sem falar
de quando os filisteus invadiram Israel, levaram embora a Arca da Aliança para lá, e essa presença de Deus, porque a Arca da Aliança, ela representava essa presença de Deus, começou a fazer um furdunço lá no meio dos filisteus, começou a perturbar todo mundo, até o ponto de trazer doenças, enfermidades e tudo mais, até o ponto que os filisteus não suportaram ficar com a Arca da Aliança lá, e levaram até um determinado lugar. E essa arca foi parar na casa de Abinadab, né? E a Bíblia fala que essa arca ficou na casa de Abinadab 20 anos. 20 anos sendo guardada lá, a arca da aliança, a arca da presença do Senhor, a arca em que ninguém podia tocar, que se tocasse, se não fosse sacerdote, morria, porque ela representava essa presença do Senhor. E não aconteceu nada nesses 20 anos lá de Abinadab. Davi, quando é rei, ele chega a um tempo, ele fala assim: a arca da aliança precisa voltar para casa, nós precisamos trazer a arca da aliança para Jerusalém. Só que Davi promove um cronograma sem a logística correta para trazer a arca da aliança, sem observar todos os critérios dela. E acontece um imprevisto lá, que os carros tropeçam e alguém coloca a mão, os apanha e morre porque ele coloca a mão na arca tentando acudi-la, e foi um dia de grande luto. E o que fizeram com essa arca? Correndo, deixaram na casa de Obed-edom, que era próxima ali. Mas a Bíblia fala que a arca na casa de Obed-edom, em 3 meses, fez prosperar tudo que ele tinha: família, filhos, todos os seus negócios. Talvez Obed-edom tivesse tecendo os quadrados da sua passadeira com mais precisão, com mais temor, com mais atenção, com mais realidade de vida, com mais intimidade com essa presença, com maior santidade do que em 20 anos que foi com a vida de Abinadab. Como você tem reagido à presença de Deus na sua casa? Como você tem reagido à presença de Deus na sua vida? Você acredita que Jesus teria prazer em voltar para a casa de Lázaro, Marta e Maria, sempre como ele voltava? Se cada vez que ele fosse embora, eles esboçassem uma relação de alívio, ufa, até que enfim. Já pensou se tivesse esses comentários maldosos? Até que enfim, esse povo foi embora, hein? Que canseira, que pauleira. Ou então, não vale dar risada. Como esse povo come, hein? Mas essa é uma grande verdade, né? Todo mundo fala o chavão: crente não bebe, mas... Mas já pensou se eles fossem partir para essa linha? Meu Deus, como esse povo come? Ou então fazer assim: mas Jesus, será que Jesus não se toca, não? Além de vir, ele traz atrás de si um monte de gente com ele. Não, Jesus não voltaria para um lugar onde que ele soubesse que críticas eram tecidas em relação à sua presença. Mas Jesus só deseja estar no lugar onde ele é bem recebido, onde ele é quisto, onde ele é amado, onde ele sente alegria e prazer de estar. E Jesus sente prazer de estar na sua casa, de ser casa com você, de estar com você. Eu estou falando isso porque relacionamento tem sido uma temática muito grande do nosso curso CVC. A célula, ela tem um requisito de nos reunirmos nos lares. Porém, essa realidade de se fechar e de não querer, não quero que venham ver minha casa, ver minhas coisas, às vezes está bagunçado, eu não quero arrumar, eu não quero saber de gente aqui na minha casa não fazendo bagunça. Tem gente que se fecha assim e não se abre. Que na hora da célula que está vivendo um aperto, ou o irmão da célula que sempre abre e está doente, ele faz como se não fosse com ele. E às vezes é obrigado a vir para a igreja porque não tem lugar para receber. Nós estamos fugindo de um princípio que pode curar. Estar junto promove cura. Orai uns pelos outros e confessai os vossos pecados uns pelos outros, para que sareis. E como que a gente confessa pecado um para o outro? É na intimidade. Se não tiver intimidade, não tem jeito. E às vezes o lar é a melhor forma de se nutrir intimidade. Como eu vou trazer um amigo para a casa do Senhor,
Se na intimidade eu não levo ele para minha casa para conhecer, eu não faço um agrado, eu não uso de uma estratégia de fortalecer os nossos relacionamentos? Lógico que existem as exceções, as pessoas que não têm autonomia em casa, de que é filho, de que os pais são de outra denominação ou coisa parecida, e de que não podem, de repente, receber. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você vive essa realidade, o teu coração, ninguém pode fechar. O teu coração não. O teu coração é morada do Altíssimo. Quem escolhe fechar é você ou não. Então faz o teu coração morada do Altíssimo. E você que pode, esteja sempre disposto a receber o povo de Deus na sua casa, pois esse congregar atrai a presença do Todo-Poderoso, e o lar é abençoado. A casa que recebe é abençoado. Abrir a porta do nosso lar torna-se o reflexo do prazer que nós temos de celebrar junto com o corpo de Cristo e vivermos o padrão do céu para as nossas vidas. O padrão do céu para a nossa casa. Marta, Lázaro e Maria, eles investiram no relacionamento com Jesus e puderam desfrutar do melhor, mesmo que em meio de momentos de aflição, o que evidenciou que o seu lar estava sendo edificado sobre a rocha. A minha intimidade com Jesus e com os irmãos vai me permitir sentir segurança, porque eles me conhecem e por saber que eu posso contar com eles nos momentos difíceis. Eu posso celebrar com eles as minhas alegrias. A intimidade também nos permite conhecer as preferências do outro, né? E dessa forma nós saberemos como agradá-los. Não vou falar porque eu vou causar ciúmes aqui, então deixa quieto, né? Quanto mais confiança houver no relacionamento, mais clara se tornará aos olhos dos outros o quanto aquela pessoa é importante para você. Captou? Quanto mais confiança houver no relacionamento, mais clara se tornará aos olhos dos outros o quanto aquela pessoa é importante para você. Quer um exemplo muito prático? Quando Lázaro já tinha morrido, Jesus estava voltando, Marta já tinha falado com ele e tudo mais, o povo só bisoiando, querendo ver o que estava acontecendo, e Maria sai correndo ao encontro de Jesus, e quando ela encontra, ela se debruça aos pés de Jesus, né? Jesus chora. E o que a multidão fala? Quando Jesus fala: olhem como ele o amava. Quanto mais intimidade houver, quanto mais confiança houver no relacionamento, quanto mais envolvimento, não vai precisar de palavras, porque as pessoas vão perceber nos nossos gestos o quanto a outra pessoa é importante para nós. As pessoas têm percebido o quanto Jesus é importante para você? As pessoas têm percebido no seu dia a dia qual a importância que Jesus tem para a sua vida? Através de Jesus, você tem buscado viver relacionamentos que sejam saudáveis e que promovam intimidade, a ponto de você poder dizer, como a palavra diz, a amigos que são mais chegados que irmãos, mais chegados que parentes. Outro ponto que eu quero falar aqui com vocês é sobre mais que palavras, mas atos intencionais. Antes de entrar nesse ponto, eu vi eles entrando aqui e lembrei. Marcos e a Fernanda, no momento em que ela estava no período de gestação, pouquíssimas pessoas, mas os pastores dela sabiam, estavam íntimos deles do que estava acontecendo. Então, na intimidade do relacionamento, eles podiam se fortalecer, eles podiam trocar experiências, eles podiam orar um pelos outros. Talvez se não tivesse essa intimidade, não sei com quem mais houve essa circunstância, será que teria conseguido chegar até aqui e ver essa vitória plena da parte do céu? A intimidade promove isso, promove confiança, Eu louvo a Deus por ter pessoas íntimas ao meu redor, em quem eu posso confiar,
e que são dignas da minha confiança também. Mas isso é uma riqueza que a gente vai construindo alicerce para a nossa casa, porque como casa estabelecida na presença de Deus, as pessoas precisam desfrutar dessa riqueza profunda que nós temos. É uma forma de testemunhar, é uma forma de falar do amor, é uma forma de viver o ID de Cristo. Mais do que palavras, mas atos intencionais. O pastor Marinho tem batido muito também nessa regra, agir com intencionalidade, agir com intenção, né? A intenção é que as pessoas conheçam Jesus, a intenção é que as pessoas realmente se derramem aos pés de Jesus. Então eu tenho que tomar atitudes que tragam a intenção de que elas reajam dessa forma. 6 dias antes da Páscoa, chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali, prepararam uma janta para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E a casa se encheu da fragrância do perfume. Momento muito conturbado aí, de várias experiências, de reprovações, de olhares, de não entendimento. Mas eu volto a lembrar a vocês que a experiência da colcha de retalho, que exige a confiança até chegar ao seu final, assim como a colcha dos quadrados, que evidencia a forma de como nós temos aplicado aquilo que nós temos aprendido. Então nós vemos aqui Maria fazendo a aplicação totalmente correta a respeito daquilo que ela aprendeu aos pés do mestre. Porque todo ensino, ele é intencional. O propósito do ensino é que você o aplique no seu dia a dia, na sua vida, no seu cotidiano. Então ele tem uma intenção. E nós estamos aqui nesses dias com o propósito de que você receba as chaves do céu para destruir as mentiras que Satanás tem soprado aos seus ouvidos. E talvez de coisas que ele tem desenhado na sua mente, como ele tem feito durante essa semana, durante esses dias, os ataques, trazendo à memória o seu passado, né? Eu quero te dizer uma coisa: o seu passado não pode determinar o seu futuro. Você pode repetir isso comigo? Fala assim na minha primeira pessoa: o meu passado não pode determinar o meu futuro. Mas o meu passado, pastor, é de bênção na presença do Senhor. Mas para que o seu futuro chegue à plenitude, você precisa ter continuidade. Meu passado foi uma desgraça, mas ele não pode determinar o seu futuro. Você está recebendo chaves aqui hoje para pisar na cabeça de Satanás. Você tem recebido chaves durante o mês, durante o ano. Cada dia você tem sido alimentado no propósito de pisar na cabeça de Satanás e esmagar a cabeça daquele que profere mentiras, que vem para matar, roubar e destruir. Jesus veio para que a família viva abundantemente na sua presença. O seu passado não pode determinar o seu futuro. O seu futuro está nas mãos de Deus. Você não viu o final da colcha de retalho, Ele sabe qual é o final, você não. Então continue a tecer, mesmo que você não consiga ver nada, mesmo que Satanás comece a soprar mentiras aos seus ouvidos, mesmo que ele desenhe um quadro do seu passado. Você lembra disso? Não se permita. Não se permita que esse seu passado te engane e te faça fraquejar e desistir. A ação de Maria nesse episódio mostra que a sua intenção era extravasar a sua gratidão pelo mestre. Sabe por quê? Porque ele a conheceu. Ele sabia das suas fragilidades, ele sabia dos seus defeitos, e mesmo assim Jesus a amou. Ele a perdoou e se fez digno da confiança dela. É o relacionamento que produz intimidade, e essa intimidade gera um profundo reconhecimento de gratidão por quem Jesus é. O relacionamento de Jesus com Maria gerou uma intimidade, e essa intimidade gerou o reconhecimento de gratidão por quem Jesus é. Não há limites quando o propósito é agradar a Jesus. Mais uma perguntinha: o que você tem feito no propósito de tornar público o que Jesus representa em sua vida?
O que Jesus representa em sua vida? Agora, o que você tem feito no sentido de tornar público o que Jesus representa em sua vida? Maria usou um costume da época. Ela teve... ela foi fenomenal ali. Porque ela usou de um costume da época. Que todo judeu, ao entrar na casa, todo hóspede, a pessoa que o recebia, tinha o costume de lavar os seus pés. Mas ela personalizou um costume da época, pegando o que ela tinha de mais precioso, que era um vidro de perfume, quebrando, que aquilo devia representar a herança que talvez os pais tivessem deixado para ela, para um casamento, para tudo mais, e ela quebra, e aquele perfume torna a água que lava os pés do mestre. Sabe aqueles desafios de MasterChef, que você precisa pegar um prato tradicional e personalizar ele, dar a sua assinatura? Maria fez isso no critério da adoração. No critério da adoração, ela personalizou algo que ninguém tinha feito antes. Ela foi lá e cravou com Jesus. Mas estão falando mal de você, estão falando que você é exagerada, estão falando que você é extravagante, que você quer se aparecer, estão falando que você podia ter doado. Não quero saber, eu sei para quem que eu estou fazendo, eu sei o que ele representa para mim, eu sei quem ele é, eu sei o que ele fez por mim, eu sei como ele me tem, e eu preciso aqui extravasar a minha intimidade com ele, para que todos saibam como eu o tenho. Foi o que Maria fez, mais do que palavras. Ela não usou de palavras, Jesus eu te amo. Ela foi lá e demonstrou com atitude, com aquilo que ela tinha de mais precioso. E às vezes nós queremos economizar em palavras com Jesus, quando às vezes se pede para que você levante e feche os olhos, faça um momento de exaltação de Jesus. 1, 2, 3, 4, 5, acabou. Que a gente quer economizar. E sabe como a gente economiza? Falando, Jesus sabe de tudo. Jesus sabe de tudo, então não precisa orar. Não precisa ficar pedindo, clamando. Misericórdia, me ajuda, Jesus sabe de tudo. Não ora não. Mas na hora de orar, você se derrama, liga para o irmão daqui, liga para o irmão do lado, liga para a pessoa de lá. Mas na hora que o propósito é tornar conhecido a sua grande salvação, às vezes nós nos calamos, nós intimidamos diante das pessoas. Mas se eu levantar aqui, o que é que vão pensar? Mas se eu pular aqui, se eu gritar, Jesus eu te amo, o que as pessoas vão achar? Não importa o que as pessoas achem, importa como Jesus te vê. Presta atenção, se a nossa intimidade com Jesus gera a certeza de que Ele é o nosso tudo, então não existe nada que eu e você podemos reter como controle das nossas possessões. Se a nossa intimidade com Jesus era a certeza que Ele é o nosso tudo, então não existe por que nós retermos o controle das nossas possessões. E Maria deu tudo. Nós só vamos dar o nosso tudo a Jesus quando nossa maturidade for capaz de absorver que Ele foi o tudo de Deus a nosso favor, e de que a nossa confiança nele está acima de tudo o que nós temos e que somos. Não é comedido, não é moderado, é tudo. É tudo ou é nada. Por que você acha que a oferta de Abel ficou na história? Por que você acha que o sacrifício de Noé depois do dilúvio ficou na história? Porque você acha que o sacrifício de Abraão em oferecer seu próprio filho ficou na história? Porque você acha que a oferta de Ana, que pediu um filho e depois o entrega ao Senhor como tudo, ficou na história? Porque você acha que a oferta da viúva pobre foi salientada por Jesus, dizendo que aquela mulher tinha dado de tudo o que ela possuía? Porque foram pessoas que entenderam que Jesus era o seu tudo. E nessa maturidade, eles foram capazes de absorver que se tudo de Deus a nosso favor está acima de tudo. Está acima do que eu tenho, do que eu não tenho, do que eu quero acumular ou não.
Jesus conhece nossos atos, Jesus conhece as nossas intenções. Jesus conhece as intenções do coração e ele reconheceu a intenção do coração de Maria. Lembra daquela ocasião em que Marta recebe Jesus em casa? A palavra diz que Maria ficou aos pés de Jesus, mas que Marta ficou lá atarefada com as outras coisas. E enquanto Maria estava lá, ela estava aprendendo aquilo que ela colocaria em prática. Em momento nenhum Jesus desqualifica Marta, não. Jesus não desqualificou Marta, falou que você está errado. Ele apenas disse, você está muito distraída, fora de foco um pouco e preocupada com muitas outras coisas. Deixando claro que o prazer de Maria era se alimentar das palavras do Mestre. E essa é a melhor parte. Foi tanto que todo esse alimento acabou provocando em Maria esse ato de adoração que perpetua a história. Esse perfume caríssimo. Talvez até aquele momento a casa de Marta, Lázaro e Maria pudesse ser conhecida como a casa do rango bom. Ah, lá tem comida boa. Quando Jesus ia para lá, ia um monte de gente com ele, uma galera, né? Os discípulos e algumas outras pessoas. Podia ser reconhecido como a casa do rango gostoso. Tá vendo? Eu tinha certeza. Eu queria trazer a experiência que eu tive com o Jair. Jair é um rapaz do staff. E enquanto a gente estava ensaiando a cantata, eu não conhecia o Jair, né? Mas aí a gente começou a trocar algumas figurinhas, porque ele precisou de carona, teve alguns problemas e tal, e eu fui buscá-lo um dia de chuva, e outro dia assim. E um dia a gente estava descendo, um dia de chuva, o Jair vira para mim e falou assim, pastor, como que o senhor aprendeu a cozinhar assim? O senhor fez curso? O senhor é formado? Sim. Por que você está me falando isso aí? Não, porque o povo fala que na casa do senhor vocês cozinham bem. Mas eu não quero ser conhecido apenas pela casa do pastor que cozinha bem. Eu quero ser conhecido. Falando do Jair ainda, conheci os desenhos dele, soube que ele é um cara extremo, assim, uma capacidade. A hora que eu vi os desenhos do Jair, eu fiquei espantado de ver tanta verdade em papel ali. Parecia que era de verdade tudo aquilo que ele fazia. E a gente pôde trocar um pouco mais de intimidade. Mas eu não quero ser conhecido apenas como a casa do pastor, que sabe receber, que faz comida, que não faz, que a família... Eu quero ser conhecido por alguém que adora Jesus de forma extravagante. E se isso não é realidade ainda, eu peço que o Espírito Santo me ajude a viver essa realidade. Porque eu quero que o meu prazer, o meu amor por Jesus esteja marcado em tudo aquilo que eu fizer. Até na comida. Até na comida. Amém? Entendam que agora a referência não é a casa do rango bom, mas talvez seja a casa da mulher que teve um ato extremo de adoração e deu o seu melhor para adorar a Jesus. Como você quer que a sua casa seja conhecida? Como você quer que os vizinhos falem da sua casa? Aí é uma bagunça, é um som alto, é um brigueiro todo dia, ninguém se entende nessa casa. Como quer que os seus amigos conheçam a sua casa? Como que você quer que os seus irmãos conheçam a sua casa? Porque conhecer uma casa, conhecer uma família mostra a estrutura que ela tem ou que ela não tem. Talvez por isso você escolha se fechar. Mas Deus está te dando a oportunidade de mudar o seu pensamento, a sua ação. Porque Ele quer estar com você. E quer ser o alicerce da sua vida, o alicerce da sua casa, o alicerce da sua família, o alicerce do seu futuro. E partindo para o final da nossa palavra, no hebraico, existem algumas designações para o nome Betânia, que era o vilarejo onde Lázaro, Marta e Maria moravam. Mas aquele que mais chamou a minha atenção é aquele que vem de encontro ao ensino que nós vamos trazer.
Betânia tem um significado no hebraico de casa da aflição. Eu lhe mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo, colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque ela estava bem construída. Neste momento, nós não vamos ver mais a casa dos relacionamentos somente, a casa da festa, dos banquetes, a casa onde se comia bem, onde tinha fartura, a casa onde todo mundo tinha prazer de vir. Nós não vamos ver a casa da adoração. Haja feito que nós dissemos no início, que não é porque a nossa casa está alicerçada sobre uma rocha, que ela está isenta de tempestades, de situações adversas, né? Neste momento, nós vemos que a casa de Marta, Lázaro e Maria vai passar por um momento de aflição, e aquele lugar vai se transformar em uma casa de aflição. Mas o nosso último ponto é esse: a intimidade que gera a fé contempla o milagre de Deus. A intimidade que gera a fé contempla o milagre de Deus. E foi a palavra que Jesus disse a Maria, e já tinha dito a Marta também. Eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? O fato de Jesus ser Senhor das nossas vidas, ser celebrado em nossos lares, compartilhado através dos nossos relacionamentos, não nos isenta de vivermos momentos de tribulação, de aflição. Pois Jesus mesmo disse: aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se. Você pode dizer para o seu irmão: anime-se, pois o nosso Salvador venceu o mundo, aleluia. Animem-se, eu venci o mundo, disse Jesus. Marta, Lázaro e Maria passaram por um bom tempo de convivência com Jesus, e com ele eles aprenderam a tecer a sua colcha de retalho, sem desanimar. Mas agora parecia que eles não conseguiriam terminar essa colcha, pois Jesus estava longe deles e Lázaro ficou doente. Como é difícil nós lidarmos com aquilo que nós sabemos nós não sabemos o que é, e nem mesmo como fazermos para solucionar. A gente perde a segurança das coisas, porque estava tudo indo tão bem, mas de repente acontece um imprevisto, uma situação que a gente não sabe o que é, não sabe como lidar com ela, e não sabe nem o que fazer para solucionar. Porque perder o controle é algo que o ser humano não se agrada. A morte, então, né, é quase assim inaceitável aos olhos dos homens. E Jesus realmente não estava, e Lázaro adoece naquela situação de dificuldade, de pressão, de tensão, porque o quadro de Lázaro começava a piorar. Nós tiramos algumas lições dessas duas irmãs que ficaram ali, né, tentando administrar o processo. E a primeira lição que nós vemos dessas duas irmãs é que elas voltam o seu olhar, a sua esperança para Jesus. Eu não sei o que fazer, mas aquele que é íntimo de nós, ele tem um poder que está acima de todas as coisas. E o que elas fazem? Mandam alguém chamar Jesus para avisar que Lázaro estava doente. E esse ensino é algo que nós devemos ter, porque às vezes a gente passa por determinada situação, a gente recorre a toda situação natural primeiro, para depois buscar o Senhor como a solução. E às vezes a gente se desgasta desnecessariamente. Lembra da mulher do fluxo de sangue, que gastou todo o seu dinheiro, toda a sua vida, durante todo o tempo, durante todo o ano, durante 12 anos, procurando ali uma cura para a sua enfermidade, e não encontrou. Mas quando ela sabe de Jesus, porque ela não sabia de Jesus, mas quando ela sabe de Jesus,
ela posta suas últimas fichas, que apesar de não custaram nada, a não se romper com o padrão de tradição da época, quebrar a cara e ali ser curada. É uma lição que Marta e Maria trazem para nós de uma casa que está alicerçada sobre a rocha. Tem problema, tem dificuldade, eu não sei como lidar com isso. Elas voltaram a sua esperança para Jesus e mandaram avisar o mestre: olha, fala para ele que Lázaro está enfermo. Outras coisas que elas nos ensinam também é que Deus tem o seu tempo e a sua forma de agir. Porque Jesus não veio quando elas mandaram chamar. Ele continuou onde ele estava. Deus tem o seu tempo e Deus tem a sua forma de agir. Vai costurando a coxa. Você não sabe o que está acontecendo, você não sabe como vai ser o final, mas Deus sabe. Deus sabe o que Ele está fazendo. Você que tem o seu marido distante do Senhor e fala assim: olha, fulano, você quer da igreja? Por que você não convida o meu marido para ver se ele vai na igreja, para ver se ele firma? E o cara vai e convida o seu marido, só que o seu marido não gosta daquele cara. Ao invés de ir na igreja com o cara, aí que ele resiste mesmo, não vai. Por quê? Você tentou buscar um atalho para Deus. Você tentou ajudar Deus a fazer algo que você deve descansar no Senhor. Se você está buscando o Senhor, a salvação da sua casa, a salvação do seu marido, ou do seu filho, ou da sua esposa, continue orando. E não precisa ajudar Deus, não. Ele que vai ajudar você. Ele que vai auxiliar você no tempo dele. Eu não sei mais o que eu faço. Continue a dobrar o seu joelho. Mas eu já cansei de clamar. Insista no clamor. Porque Deus não obedece ao nosso tempo, ao nosso padrão, ao nosso jeito. Na sua casa, muitas vezes, você faz do seu jeito. A gente está convivendo lá, né? A Marisa vem de uma casa solitária, onde ela morava sozinha. Ela tinha todas as suas coisas do jeito dela. E nós meio largado, né? Uma coisa que a gente põe aqui hoje, amanhã a gente põe em outro lugar. Mas a gente sabe onde achar. E houve um momento que começou a criar uma confusão. Mas eu pus aqui, mas eu pus lá. Mas onde que está que eu pus aqui, onde não está? Não, eu que tirei, eu pus, né? Acontece esse tipo de coisa. Mas, na realidade, nós temos que entregar o controle da nossa vida nas mãos de Deus. E deixar Deus agir. Não é como você pensa, não é como você quer. Ou eu organizei assim, vai ser assim. Ou eu pensei assado, vai ser assado. Ou eu coloquei aqui, vai ficar aqui. Porque não é. Porque na perspectiva de Deus, é Ele quem comanda, é Ele que governa. Ele faz como Ele quiser, no tempo Ele quiser. Se Deus fizer, se Ele não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, Deus é Deus em cima da circunstância. Mas o que vai me dar essa certeza de que Ele é quem Ele é? A minha casa firmada sobre a rocha. A minha casa em intimidade, em confiança, em nutrir um relacionamento com Ele, que independa do que aconteça, eu vou esperar no Senhor. Então, meu querido, aprenda com Marta, Maria aqui, que Deus não precisa da sua ajuda. Deus quer a sua fé e a sua confiança aplicada na sua palavra, porque o mais Ele fará. Ele fará, porque Jesus é o plano melhor de Deus e o tempo é dele. Ele nunca chega atrasado. Ele chega na hora certa. Outra coisa que nós aprendemos com aquelas meninas é que a confiança em Jesus, mesmo depois da morte, não criou revolta. Elas continuaram amando a Jesus, porque Jesus aí, quando Lázaro morre, aí depois de um dia Jesus vem. E quando ficam sabendo que Jesus está entrando na aldeia, Marta vai ter com ele. E ela não fala: que papelão, hein? Te receber na minha casa quantas vezes? E na hora que eu precisei de você, você não me ajudou. Quantas pessoas se decepcionam com a igreja, se decepcionam com líderes, com pastores, porque projetam neles as suas frustrações, dos seus fracassos, dos seus problemas, como se elas fossem culpadas, ou então o próprio Deus fosse culpado dela estar vivendo aquilo. Mas Marta foi diante de Jesus, apenas triste, sim, cabisbaixa, em luto. E a única coisa que ela disse, em confiança, em fé, mas indo até onde a sua vista podia alcançar, ela disse assim: eu sei que se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus fala com ela:
E ela volta para casa e fala para Maria: Jesus chegou e ele quer te ver. E quando Maria vê Jesus, ela usa da mesma situação. Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então o que nós percebemos? Que elas não se afastaram de Jesus, elas não culparam Jesus pela morte do irmão, mas elas entenderam que Jesus era o único que podia fazer alguma coisa pelo irmão. Então, quando as adversidades da vida vierem, Jesus não deve ser o alvo da sua revolta, mas deve ser o alvo da sua confiança, em compreensão de que tudo está no controle do céu. Outra coisa que acontece quando a nossa casa se torna uma casa de aflição, as pessoas às vezes esperam um testemunho de nós. Como será que vai agir? Como será que vai reagir? Quando Marta chega e fala para Maria: Jesus quer te ver, ela levanta com tudo e sai. A multidão, os paparazzi ao redor, não, é que os judeus realmente foram lá para consolar as meninas. Eles falam: Maria está saindo, ela deve estar indo para o túmulo chorar. E partiram todos atrás dela. Mas eles viram um gesto de adoração de alguém que se prostra e se cai de joelhos na presença de Jesus. Como você tem reagido diante das aflições e dos infortúnios da vida? As pessoas têm olhado para você e visto uma fortaleza de fé que pode realmente gerar confiança nelas de que Deus está acima de tudo na sua vida e de que elas querem esse Deus para elas também. Não se engane, existe um propósito do céu e existe uma sede do inferno. A sede do inferno é que você negue a sua fé no momento da adversidade. E o propósito do céu é que você testemunhe a glória do Deus que te fez para o louvor da sua glória. Mas o que vai determinar a forma que você vai agir é a intimidade que você está tendo com Ele ou não. É a forma como você está se relacionando com o teu Senhor. Constrói a sua casa sobre a rocha. E outra coisa que nós aprendemos aqui nesse episódio de Marta e Maria é que toda espera tem a sua recompensa. Não sei quanto tempo você tem esperado. Muita gente aqui já conhece o nosso testemunho de vida cristã, de alguns infortúnios, de algumas dificuldades. Perdi minha irmã abruptamente, há cerca de 12 anos, de uma forma inesperada. Um infarto fulminante de alguém que aparentemente estava passando por alguns problemas de saúde, mas nada tão sério. E quando eu saí para minha irmã, levando para o hospital, achando que ela ia colocar uma máscara de oxigênio aqui, e tudo ia melhorar, a gente ia voltar para casa, eu estava numa reunião na igreja e tudo mais. Mas aquela noite eu teria que voltar para casa sem a minha irmã e falar para a mãe dela que ela nunca mais a veria viva. Mas o fato da minha casa ser estruturada na rocha gerou no meu coração um senso de governo, não de revolta, porque talvez era minha única irmã com quem eu tinha muita intimidade. Ela era uma dessas pessoas que me conhecia pelo olhar, que sabia o que eu precisava ou o que eu estava pensando. Não precisava falar nada. 49 anos, a Cida faleceu. Foi um baque para a igreja e dirá para a família. Mas a força do Senhor nos renovou. E a minha família está aqui. Sabe por quê? Porque o alicerce sólido da nossa vida foi Jesus. Quando nós conhecemos a Jesus, nós entendemos que Ele era o motivo da nossa alegria e da mudança da nossa realidade de família esfacelada, dividida. O senso de governo nos permitiu entender que Deus sabe de todas as coisas. E se nós o amamos,
nós precisamos confiar naquilo que Ele está fazendo, sem questionar. Deus tinha um propósito mais excelente para essa realidade. Um ano depois, minha tia veio morar conosco, é vítima de um AVC, tia Dé, lá em São Paulo, morava sozinha, tinha o seu apartamento, tudo estruturado e tudo mais, e cai aqui em Pirajuí, e a gente começa a se relacionar, ela começa a frequentar a igreja, e a salvação chega para a vida dela depois de 30 anos de oração. As formas que Deus usa. E foi através dela e de ajuda de outros familiares que hoje nós moramos onde nós moramos. Porque a nossa casa também sempre foi palco de relacionamentos, independente de como ela era simples, pequena. Mas a gente sempre se abriu para relacionamento, sempre se abriu para receber, para estar junto. Não importava se a minha casa era de madeira, se tinha goteira, se não tinha, se era rebocada, apenas não tinha. E Deus é maravilhoso, que faz além daquilo que nós podemos imaginar. Há pouco tempo tivemos uma experiência com a Marisa, e eu quero que você saiba que Deus provou o amor dele para com você. Porque naquele dia em que você disse que você não tinha ninguém, Deus te disse: eu tenho, você tem a mim. E a gente só está junto hoje porque Deus te ama, porque Deus velava por você. Parecia que o fim era decretado e falido, mas Deus reorganizou seus horizontes. E quem não tinha ninguém, hoje tem que aguentar essa pretaiada aí, todo dia, e a gente está junto até o final, até quando Deus permitir, por causa do amor dele para com você. Mamãe, no ano passado, foi acometida de uma situação um coração ali de veia entupida, e a gente precisou correr com ela, e foi uma situação extrema também de dificuldade. E a gente tem que se entregar nas mãos de Deus, porque a gente não sabe o que vai ser e não sabe como vai ser. Mas aí Deus abriu portas para a vida da minha mãe, houve profecias de longevidade, e ela está aí com um marca-passo nesse coração, e dança e vira. E de coração a gente sabe que ela não vai morrer, a não ser se ela se prender numa torre de alta tensão, ou ficar dentro de um micro-ondas, ou ficar num vai e vem no aeroporto, debaixo daquele portal lá, que faz com que o marca-passo, a pilha do marca-passo descarregue. Fora isso, não vai ser disso. No ano passado também, eu fazendo alguns exames, juntamente com a situação dela, o médico fez um exame de tireoide em mim, viu algumas taxas altas lá e tudo mais, e pediu para eu fazer uma ultrassom da tireoide. Fiz a ultrassom da tireoide e ele detectou uns nódulos lá e falou assim: vamos fazer uma cintilografia, que ela é mais precisa? Falei, vamos. Não sabia nem o que era tireoide direito. A gente já ouve falar, mas a gente não gosta de entender a função orgânica de cada coisa no nosso organismo. Na verdade, eu nem sabia direito onde ficava a tireoide. Comecei a perceber um pouco da região no dia que eu fui fazer o exame da cintilografia. Não, mesmo assim, não foi no dia do exame da cintilografia, não. Porque ficava aquele negócio passando aqui, deitado, fiz o exame, tal. Isso tudo meio debaixo de um quieto em casa. A hora que o médico pegou o exame da tireoide, ele virou para mim e falou assim: André, eu vou te encaminhar para um médico de cabeça e pescoço, porque aí já foge da minha alçada. Tem alguns nódulos grandes aqui, parece que são nódulos frios. Mas eu não sei porquê, não me abalei como talvez a minha família tenha se abalado naquela ocasião, né? De muita preocupação, porque como eu tive aquele senso de governo de Deus em relação à SIDA, porque nem tudo acaba bem, nem sempre Jesus vai intervir e vai ressuscitar, nem sempre a cura virá. Vai ser um momento que você vai viver o luto, você vai elaborar esse luto e você vai ter que passar por ele. Agora, como passar por ele, você tem que escolher.
E eu falei assim, Deus é o dono da minha vida. Se eu tiver que ir embora agora, o que vai me impedir? Eu não vou ficar pensando nisso, eu não vou ficar gastando meu dia, ficar ansioso por isso. E aí ele me passou para esse médico cabeça e pescoço, e eu marquei esse dia aí. E fui nesse médico. Só que na véspera de ir nesse médico, era um culto de quinta-feira. Esse médico de cabeça e pescoço, porque eu não sabia o que ele ia fazer comigo. Eu achava que eu ia lá, ele ia falar assim, olha, vamos fazer a punção agora, porque talvez você precise de uma punção. Não sabia. Eu, na quinta-feira, véspera da minha consulta com esse médico cabeça e pescoço, no Instituto de Prevenção do Câncer, em Bauru. A gente estava ensaiando aqui, porque eu ainda era do louvor. Eu nem comentei isso com as pessoas aqui na hora, porque a gente fica esperando, querendo. Obrigado, querido. Só que na hora que acabou o ensaio, sempre que acaba o ensaio, a gente se direciona para cá, para oração, né? A gente se direciona para oração. E naquele dia, o Espírito começou. Porque ministrante, ele tem que ensaiar, mas ele tem que deixar o Espírito tratar no coração dele o que ele vai ministrar com a igreja também. Então não é simplesmente estar aqui na frente, não. É se submeter a uma vida que Deus possa ter liberdade de falar com você pelo seu Espírito. E a gente estava aqui nos acertos finais, antes da oração, e eu me lembro que o Espírito começou a trazer no meu coração um senso de gratidão. Hoje nós vamos orar por gratidão, nós vamos orar por gratidão, nós vamos orar por gratidão. E eu fiz a roda ali, não foi nem eu que orei, foi o Lucas. Pedi para o Lucas orar aquele dia, eu falei assim, olha, a gente precisa começar a agradecer a Deus, a gente pede tanto para Deus, derramar Deus, mas Deus tem feito tanta coisa na nossa vida. A gente agradece pelo visível, mas é importante nós agradecermos também por as coisas que nós não vemos. Agradecemos por aquilo que Deus ainda vai fazer e por aquilo que Deus já fez, mas nós não conseguimos ver. E foi aquele levante maravilhoso de oração, não sei se eles vão lembrar, mas eu não posso me esquecer. E enquanto nós estávamos orando, eu falei para vocês que eu não sabia exatamente dentro desse espaço aqui onde ficava a tireoide. Mas eu senti, como nessa parte aqui do meu corpo, alguém viesse com um dedo e tocasse, como numa corda de violão. E aquele toque, como numa corda de violão, começou a reverberar aqui no meu corpo, nessa região, de uma forma a tremer muito. Tomé fala assim, eu estou sentindo isso. Eu estou sentindo o que está acontecendo com o meu corpo. Racionalmente eu percebia que alguma coisa reverberava tudo por aqui, como se alguém tivesse tocado como uma corda de violão. Eu falei assim, aí eu lembrei do exame. Eu lembrei do exame que seria no outro dia. Eu falei assim, não vou. Eu posso estar sugestionando isso, alguma coisa. E fiquei calado. Não falei nem em casa, nada para ninguém. Fui no médico. No outro dia, cheguei lá no médico. O médico apertou daqui, conversou, perguntou, tá, né? Vou te encaminhar para a punção. Falei, realmente eu estava sugestionando que algo tinha acontecido. Mas eu não fiquei preocupado, porque a punção demorou para marcar. Você vê, comecei esse processo em agosto do ano passado. Eu terminei agora, mês passado agora, né? Então foi quase um ano. Porque ele me encaminhou para o AME, e essa demora de acontecer, e a tia Dé ficava, você não vai ver o seu exame, você não vai ver o seu exame. Eu falei, esse cara de me ligar, eu não posso. E mais mesmo assim eu ligava, escondido dela eu ligava, para poder ter uma resposta para ela que fosse, né, coerente. Mas falou assim, olha, ainda não. Quando ficar sabendo, a gente liga para você. E umas 3 vezes eu tive que escutar isso. Quando ficar... Tá bom. Aí um dia eu estava em Bauru fazendo não sei o que, acho que a Marisa, né? E me ligaram no celular, eu atendi, era do AME. Falei, olha, a sua consulta foi marcada, mas você precisa passar aqui no Instituto de Prevenção do Câncer para pegar o exame, a autorização do exame. Aí eu fui, fiz o exame, o pastor Marinho que me levou para fazer o exame. E a gente fez lá, ele sempre ministrando calma no meu coração. Embora eu não tivesse assim... Fui muito bem atendido, fiz esse exame e é um mês para ficar pronto.
Aí o mês passado eu fui lá buscar exame, e quando o cidadão lá que fica lá sentado para entregar o exame, ele apertou lá, saiu uma folha, ele dobrou e falou assim: só que eu não tenho envelope para pôr. O que a mulher faria na primeira coisa, na primeira curva? Eu falei assim: eu não preciso abrir esse exame, eu não sei o que tem aqui e não vou querer me antecipar. Eu vou levar no médico como ele está. E quando eu cheguei lá no meu médico, o médico abriu e fez assim para mim. Eu falei: o que, doutor? Aqui não tem nada, porque ele só deu para você um papel falando que foi tudo colhido direitinho e tudo mais, que estava tudo na mais perfeita ordem para o procedimento do exame. Eu falei: André, ele esqueceu de imprimir o resto que faltava. Eu falei: será, doutor? Eu falei: com certeza. Ó, para você não perder viagem, eu vou ficar aqui até 12:30, você vai lá e busca esse exame. Voltei lá achando que alguma coisa tinha acontecido com o meu exame. Aí já me encaminharam para outra moça, já não foi mais aquele rapaz. Então você vai ter que falar com aquela moça ali assim, sabe? Aí eu fui para a moça, falei assim: ó, me deram esse papel aqui. Aí eu falei assim: queira desculpar, ele esqueceu de imprimir o resto e tal. Aí ela imprimiu o resto do exame e aí ela pôs no envelope, porque ela tinha envelope. Aí eu levei para o médico. A hora que ele abriu o meu exame assim, ele começou a circundar com uma caneta assim e falar uns nomes científicos que para mim ele estava falando inglês, porque nem inglês eu sei falar. E circundando lá, circundando. Aí ele pôs o exame, bateu a mão, olhou para mim: não tem nada. Eu só estou falando isso porque são situações que a gente passa e que a gente precisa passar. Mas se a nossa fé está solidificada, podia ter dado maligno? Podia sim. Mas eu testifiquei de algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração naquele dia. Eu que não tive compreensão, mas o Espírito Santo de Deus não mente. Ele não deixa engano. E é aquele reverberar que eu senti. Eu tenho certeza que o Senhor estava me curando. E é por isso que aquele exame deu negativo, como se não tivesse nada. Porque a mão do Senhor me tocou naquele dia, dentro da realidade que eu vivia, como se eu estivesse sentindo alguém tocando a corda de um instrumento musical. Eu estava dentro da minha área, dentro da minha realidade de vida, e eu pude viver esse milagre. Mas o que importa é como você passa pelo processo até que o milagre aconteça. Marta e Maria não se rebelaram contra Jesus, elas não se revoltaram, elas se submeteram àquele luto, àquela probabilidade, àquela situação. Só que a intimidade que gera fé, ela pode contemplar o milagre. E foi isso que elas puderam ver na sua intimidade com Jesus e na sua espera. Eu não sei como que anda a costura da sua coxa, mas eu sei que hoje Deus está dizendo para você: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Mas você pode virar para mim e dizer como Maria disse para Jesus: já está fedendo, já está cheirando a podre, a minha família já está um regaço, um desastre. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Deus quer manifestar a sua glória, Ele quer te conscientizar que Ele tem prazer em ver a sua casa firmada na rocha da sua salvação. Mas pastor, não tem jeito, o meu marido já constituiu outra família, eu não quero saber de que forma Deus vai fazer e em que momento. Mas se você crer, você vai ver a glória de Deus, novos horizontes vão aparecer para você, Deus vai reconstruir a sua história. A coxa não está terminada, você está tecendo ela, e Deus pode ter um final muito mais surpreendente do que você imagina, porque Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Se creres, verás a glória de Deus. Ah, pastor, meu filho já saiu de casa, já rompeu comigo, não tem mais jeito. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ao som da voz de Jesus, até um corpo em estado de decomposição obedece quando Ele diz: sai para fora. E você está sendo convidado nessa noite a sair para fora da sua incredulidade. Creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Deus vai manifestar a sua glória. O louvor pode subir aqui, por favor. Eu quero que você fique de pé no seu lugar e comece a pedir para que o Senhor realmente
te dê fé suficiente para crer naquilo que Ele pode e que Ele quer fazer no meio da sua casa, no meio da sua família, nas tempestades que você enfrenta, nas dificuldades que se acometem sobre você. Você não é alguém que foi exclusivo passar por situação difícil. Não é exclusividade sua passar por dificuldade, por tempestade, por aflição. A Bíblia está recheada de pessoas de que viveram dessa forma. Mas a partir do momento que nós buscamos ter intimidade com Jesus, buscamos realmente viver um padrão de reconhecimento de que Ele é o nosso tudo, nós podemos contemplar um milagre da maneira que você pode não imaginar, pode não esperar, mas Ele pode fazer. Nem sempre o milagre vem no tempo que a gente quer, ou do jeito que a gente quer. No caso meu e da minha irmã, o milagre de Deus foi permitir que a gente ficasse firme, porque eu achava que a minha mãe ia morrer 3 meses depois, mas Deus nos deu firmeza e solidez, e aqui estamos nós 12 anos depois, com tristeza no coração, lembrando sempre dela, mas firmado a nossa mente, o nosso coração, nos Deus que pode fazer infinitamente mais.